Nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens, debaixo de uma direção de Deus, sensível à voz do Senhor. Eu vou estar ministrando a partir de hoje. Hoje é o primeiro domingo. Nos próximos domingos nós vamos estar ministrando sobre um tema muito poderoso. Essa nova série que nós estamos iniciando hoje, eu entendo que vai ser um ponto de inflexão. O que é isso, pastor? Vai ser um divisor de águas para a vida de muitas pessoas. Então, eu creio que há uma graça de Deus, não somente para hoje, mas para os próximos domingos, sobre essa série de mensagens. A palavra de Deus nos visitará como espada, quebrando cadeias, grilhões. Será um tempo de libertação, um tempo de renovação da mente, muito tremendo. Eu creio, eu estou muito convicto disso. E importa que você valorize isso e você esteja sensível a essa realidade, que você esteja com o seu coração aberto, que você esteja focado, que você não perca nenhuma das mensagens da série, porque nós vamos, a partir de hoje, começar uma jornada em um tema muito cirúrgico, que é o tema Derrote Mamon. É o tema dessa série, Derrote Mamon. Essa série, eu preparei essa série inspirada no livro de mesmo nome, o livro Derrote Mamon, do pastor Fabiano Ribeiro, pastor da Igreja da Cidade, e o livro serviu de inspiração para a série, e a gente não vai ministrar somente o conteúdo do livro. Eu aprendi desde cedo que a gente pode pegar a lenha do outro, mas colocar o nosso fogo. Então eu estou pegando a lenha do pastor Fabiano, mas vou colocar o meu fogo, e nós vamos acender essa fogueira aqui. Então, ou seja, vai muito além do conteúdo do livro, porque eu estou colocando aqui a minha bagagem, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, a minha vida, experiências, testemunhos. Ou seja, eu estou enriquecendo ainda mais, não somente o conteúdo do livro, mas aquilo que o Senhor me deu para compartilhar. Eu vou estar compartilhando aqui nessa série. Então, se você se interessar, dizer, pastor, essa série me interessa, é um tema que eu entendo que Deus quer ministrar. E se você quiser adquirir o livro, para ler o livro enquanto, nessas 4, 5 semanas que nós vamos ministrar a série, você pode ler o livro e isso vai otimizar ainda mais, você vai ser ministrado ainda de forma mais intensa. Mas se você disser, não, pastor, não vou ler o livro, não tenho condições de comprar, ou não tenho tempo, ou o que seja, não se preocupe, que os nossos domingos aqui serão preciosos. Nós vamos mergulhar nesse tema de uma forma muito poderosa. Eu queria, antes de a gente entrar propriamente nessa série e ler o texto bíblico e começar a pregar, eu quero deixar aqui para você um alerta, que você esteja ligado, porque a gente o tema vai tocar em questões de cativeiros espirituais, pessoas que estão cativas espiritualmente nessa área, pessoas que precisam de restauração nessa área, pessoas que precisam de quebra de maldição, gente que carrega na linhagem geracional uma maldição nessa área. Então, por o tema se tratar dessa natureza, é muito possível que haja uma investida das trevas mais intensa também. Então, é muito possível que você se sinta tentado a se distrair, vaguear com a mente enquanto a gente estiver pregando. É muito possível que venha um sono, aquele sono inexplicável, e você começar a querer dormir. Então, que você esteja batalhando em oração, que você esteja como um atalaia no espírito aí, como sentinela, vigiando para que Satanás não roube essa semente que Deus vai depositar no seu coração hoje e nos próximos domingos. É muito possível até que nos próximos domingos, em algumas pessoas, aconteça algumas eventualidades para que você não venha para o culto. Então, fique atento, persista. Aconteça o que acontecer, eu vou para o culto. Então, fique ligado, não se deixe convencer a ficar em casa, a perder a série por pouca coisa. Então, eu estou deixando essa palavra de alerta
para os irmãos, porque nós vamos tocar num assunto cirúrgico. Deus quer fazer uma cirurgia conosco. Domingo passado, na reunião pós-culto, eu falei um pouco sobre isso. Eu entendo no Espírito que ano passado o Senhor promoveu uma libertação quando fomos ministrados sobre vencer o espírito de intimidação. Deus fez algo muito tremendo no mês de junho nas nossas vidas. Algo poderoso foi feito na vida da nossa igreja quando o Senhor nos entregou aquela série. E eu entendo que não será diferente com essa série. Eu entendo que o Senhor nos deixou nos recuperar da cirurgia de junho para marcar a nossa cirurgia, ou uma nova cirurgia para o mês de janeiro e fevereiro. Então, que eu entendo isso, por quê, pastor? Eu entendo isso ainda mais forte aqui em Santo Amaro do que em Aracaju, a qual eu ministrei pela manhã também já, a primeira mensagem, mas eu entendo muito mais forte isso aqui em Santo Amaro, por entender que a atuação do espírito de Mamon se manifesta de forma mais intensa nessa cidade, por trazer mentes cativas para escravizar as pessoas nessa área. Então, eu entendo que nesse momento que eu estou aqui para pregar, né, eu hoje, desde ontem, eu estou numa batalha no meu espírito aqui, porque eu sei que Deus vai me usar como um instrumento para promover libertação, renovação de mente, restauração. Então, há uma resistência das trevas para que você não ouça, não seja ministrado, não somente a mensagem de hoje. Hoje nós vamos colocar apenas o alicerce. Hoje nós vamos colocar o fundamento para o que vamos construir nas próximas semanas, nessa mensagem. Então, por favor, eu estou investindo esse tempo aqui para que você esteja no mesmo espírito, sensível no espírito, como eu estou colocando aqui para vocês, para que possamos estar ali ligados e entender que o Senhor quer ministrar o nosso coração. Amém? Então, vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 24, eu quero ler com você, Mateus 6, verso 24. Você encontrou aí? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar porque a parte da leitura nós vamos iniciar já a pregar. Então, eu quero orar antes de ler a Bíblia. Eu quero orar com você. Então, se você pode, feche os seus olhos. Vamos nos dirigir ao Senhor. Pai, sabemos que o Senhor, ó Deus, o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós, o Senhor está presente nessa noite na comunhão dos santos. E pedimos que toda a graça, toda a unção que o Senhor preparou, seja liberada sobre as nossas vidas. Que o Senhor traga libertação, restauração, que o Senhor traga conversão, que sejam domingos, ó Deus, que a tua unção, a unção que quebra o jugo, seja derramada sobre nós. Oramos com fé, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu quero ler na versão Almeida Revista e Corrigida, uma versão mais antiga, e quero ler o mesmo versículo 24 nessa versão que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, só fazendo um contraste, na versão Nova Almeida,
foi traduzido da seguinte forma: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Na versão Almeida Corrigida está assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. E ainda quero ler numa última versão, na versão NVT, nova versão transformadora, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, uma versão diz que não pode servir a Deus e as riquezas, a outra versão diz que não pode servir a Deus e a Mamon, e a outra versão diz que não pode servir a Deus e ao dinheiro. Pastor, qual é a versão que está certa? Todas estão certas, nós vamos entender daqui a pouco que tudo isso faz parte de uma coisa só, ok? O que está acontecendo aqui? Eu quero situar você. Quem é que está dizendo isso e para quem está sendo dito? Jesus aqui está no monte ensinando, dando talvez a aula mais importante que ele deu aos seus discípulos. Jesus está dando esse aulão chamado aqui de Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7 tem um compilado desses ensinos que Jesus ministrou nesse aulão. Para que você possa entender o contexto, Jesus, ele é mestre, está ensinando, ele é professor, mestre e professor, e está ensinando aos seus discípulos. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Então Jesus está dando aula, e ele vai para uma região montanhosa, que vai denominar o Sermão da Montanha. E essa região montanhosa que Jesus foi é estratégica por conta da questão acústica. Nessas regiões montanhosas, a voz é amplificada e faz com que a multidão pudesse ouvir. Então, está acontecendo ali essa aula especial de Jesus, que foi registrada por Mateus em Mateus 5, 6 e 7. E eu costumo dizer que essa aula de Jesus foi semelhante como aquela aula que a Secretaria de Educação do Estado organiza no final do ano, aquele aulão do Enem. Vai todo mundo ali, bota um palco no Batistão e todas as escolas estaduais se reúnem. E você vê aquela multidão de alunos recebendo aquela aula, um compilado dos principais assuntos que vai cair na prova, um aulão especial. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui no Sermão da Montanha. Um aulão especial, um compilado dos principais ensinamentos de Jesus. Então, por que eu estou dizendo isso? Para você entender que o que está sendo dito aqui em Mateus 6 faz parte de um conjunto de coisas importantes, de ensinos importantes de Jesus. E se já não fosse suficiente, somente esse versículo 24, falar da nossa relação com o dinheiro, praticamente todo o capítulo 6 está falando da nossa relação com o dinheiro. Se você ler o capítulo 6, que é o capítulo do meio do Sermão da Montanha, praticamente Jesus passa o capítulo todo ensinando a como os seus discípulos devem se relacionar com o dinheiro, com os bens materiais, como a gente deve se relacionar com as riquezas. E isso nos mostra que esse assunto não é um assunto pequeno, de pouca importância. Se Jesus gastou boa parte do Sermão da Montanha para falar da nossa relação com o dinheiro, é porque isso é um assunto importante e que nós, discípulos de Jesus, nos nossos dias, nós precisamos dar uma atenção especial para isso também. E Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos, falando sobre essa relação que nós devemos ter com o dinheiro, com os bens materiais, com as riquezas. E o versículo 24 que nós lemos diz que as riquezas, o dinheiro, pode concorrer com o lugar de Deus no nosso coração. Jesus está elevando o dinheiro e as riquezas à categoria de um Deus rival, um Deus concorrente que pode concorrer com o Deus verdadeiro, o lugar de adoração, de honra, de amor do nosso coração. Ele está dizendo que nós não podemos servir a Deus
e não podemos servir as riquezas. Então as riquezas podem ser um ídolo, pode ser um Deus que pode ser cultuado, adorado, servido, honrado. As riquezas podem ser essa divindade e nós podemos muitas vezes confessando o nome de Jesus, mas servindo a essa divindade. É muito comum encontrar hoje muitos cristãos que com a boca confessam que Jesus é Senhor, mas na verdade estão servindo as riquezas, estão servindo a Mamon, estão servindo ao dinheiro. Então Jesus está colocando o dinheiro num grau de divindade. Por isso que Colossenses, se você pode ler comigo na tela, Colossenses 3,5, vai dizer o seguinte, olha o que diz Colossenses 3,5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é o amor ao dinheiro, que ele vai chamar de o quê? Idolatria. Ele está dizendo que a avareza, a relação de amor ao dinheiro, uma relação de servir ao dinheiro, uma relação de ser governado pelo dinheiro, pelas riquezas, é classificado como idolatria. Por que é idolatria? Porque o dinheiro pode ser uma divindade e nós podemos prestar culto e serviço a ele. Então, as riquezas podem se tornar um ídolo nas nossas vidas. E, lamentavelmente, tem se tornado um ídolo muito comum na vida de muitos cristãos. Por isso que é tão importante você, enquanto cristão, estar atento, ligado, para entender se, de alguma forma, você tem confessado com a boca que serve a Jesus, mas na prática esteja servindo às riquezas. Cometendo a avareza, o pecado de idolatria ao dinheiro. Então, o que Jesus está falando aqui é sobre isso. Jesus está falando que nós precisamos ter uma relação saudável com as finanças. Jesus está ensinando aqui que é possível ter uma relação disfuncional e que nós precisamos ficar atento, porque se a gente não ficar atento, nós vamos estar servindo ao dinheiro e isso pode trazer muito problema. Porque não dá para servir ao dinheiro, às riquezas, e não dá para servir a Deus, porque há de agradar um e desprezar o outro, e desagradar o outro. Não dá. Então, é o que Jesus está falando aqui nesse capítulo 6. Daqui a pouco nós vamos percorrer alguns outros textos, alguns outros versículos do capítulo 6. Mas a versão Almeida Corrigida traduz a palavra dinheiro e riqueza como mamon. O finalzinho diz ali, olha, vocês não podem servir a Deus e a mamon. E aí você se pergunta, pastor, por que foi traduzido como mamon? Porque a palavra no original, a palavra do texto bíblico original, é uma palavra aramaica, que é a palavra mamona. Mamona com 2 M's no meio. M-A-M-M-O-N-M-A. Mamona. E a palavra mamona significa o seguinte, veja o que diz. A palavra do original grego para riqueza, nesse texto, é mamona, que tem origem aramaica e significa tesouro. Tesouro no sentido de dinheiro, de bens materiais. Aquilo que tem valor monetário. Segundo significado, riqueza personificada e oposta a Deus, que é o que Jesus está falando no versículo 24. Essa riqueza personificada que pode ser cultuada, que pode ser idolatrada, é o que significa mamona. Mas a palavra mamona também se refere a uma entidade cultuada em mitologias da antiguidade. Mamon era uma divindade, um deus com D minúsculo, que em algumas mitologias da antiguidade era cultuado. Pessoas cultuavam a Mamon, pessoas serviam a Mamon, pessoas
praticavam oferendas a essa divindade com o objetivo de enriquecer, com o objetivo de ter ganhos financeiros. E Mamon foi associado aqui na Bíblia, esse termo aramaico, está sendo associado a pessoas escravas da riqueza. As pessoas que são escravas da riqueza estão debaixo do governo de Mamon, que é essa divindade. Então, Mamon é uma entidade diabólica ou demoníaca, uma potestade. Por que potestade? Porque possui poderes espirituais. Uma entidade diabólica e demoníaca, uma potestade, Mamon é considerado um dos principais príncipes do inferno e busca escravizar pessoas por meio de uma relação disfuncional com os bens materiais. Então, Mamon não é o dinheiro em si, o bem material em si, mas uma entidade, um principado, e principado fala de príncipe, de governo, é uma entidade cabeça que governa hostes espirituais, que governa uma hoste espiritual de espíritos que atuam especificamente para trazer desordem, para tornar disfuncional a nossa relação com o dinheiro e com as riquezas. Para escravizar pessoas e oprimir pessoas, especificamente nessa área que é presente na vida de todo mundo. Quem aqui não tem essa área na vida? A área financeira. Todos nós, de alguma forma, vamos nos relacionar com bens materiais, com dinheiro, com riqueza. Todos nós. Então, Mamon é essa potestade, esse espírito que atua. E aqueles que, de alguma forma, estão vivendo uma desordem na área financeira, é muito possível que você descubra hoje e nos próximos domingos que você esteja servindo a Mamon. Que você esteja, de alguma forma, escravizado por Mamon. Perceba isso. Agora, para clarear um pouco mais e a gente entender um pouco melhor o assunto, eu quero apresentar para vocês algumas formas que Mamon pode se manifestar na vida das pessoas. Ele se manifesta de diferentes formas. Nós vamos perceber Mamon atuando na vida das pessoas de diferentes formas. Mas eu separei aqui as 3 principais formas que ele se manifesta na vida das pessoas. E você fica ligado, porque talvez você já vai percebendo aí, pastor, eu percebo isso, eu estou percebendo na minha vida assim, estou percebendo, então fique ligado, porque Deus está ministrando ao seu coração. Mamon pode se manifestar nas pessoas de diferentes formas. Primeiro, promovendo um espírito de avareza. Promovendo um espírito de avareza. O que é avareza, pastor Denis? A avareza é aquela pessoa muito apegada ao dinheiro, um apego excessivo ao dinheiro, aos bens materiais, às riquezas. Abrindo um parênteses aqui, toda vez que eu falar, que eu me referir riquezas, bens materiais, posses, tesouros, dinheiro, eu estou me referindo a uma mesma coisa. Quando eu falo dinheiro, eu não estou me referindo somente ao dinheiro de papel em espécie. Eu estou me referindo a tudo aquilo que possui valor monetário. Tudo aquilo que tem valor monetário, os bens materiais, quer seja um imóvel, um móvel ou uma peça de roupa, enfim, a tudo, aos bens, às posses. Então, várias palavras para se referir a uma mesma coisa, fecha parênteses. Então, o que é avareza, pastor? Avareza é aquela pessoa que tem um apego excessivo ao dinheiro. É a pessoa que, por ter um apego excessivo ao dinheiro, ela não gosta de gastar. E nós já lemos hoje aqui que a avareza é idolatria. Pecado de avareza é idolatria. Por favor, volta em Colossenses 3,5, só para a gente entender algo importante. Olha o que diz Colossenses 3,5. Diz assim: portanto, façam morrer
tudo o que pertence à natureza terrena. Vamos parar aqui. Qual é o conselho que Paulo está dando aos irmãos? Ele está dizendo: faça morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena. A natureza, essa natureza terrena também é chamada de velho homem, de carne. Certo? Essa é a natureza. Essa natureza, faça morrer tudo que pertence a essa natureza. A avareza está na lista, é uma das coisas que pertence a essa natureza. Ou seja, todos nós temos uma inclinação carnal para ser avarento. Todos nós. Ou seja, a nossa carne, ela tem um desejo ardente de se apegar excessivamente aos bens materiais, ao dinheiro, às posses. Nós temos essa inclinação. Então perceba que a atuação de Mamon é explorar essa vulnerabilidade da nossa carne. O desejo, a paixão pecaminosa. Vou usar um termo mais antigo, a concupiscência da carne. O desejo pecaminoso. A inclinação para desejar o que é pecado. Nós temos essa inclinação dentro da nossa natureza, todos nós. Em algum nível, nós temos essa inclinação. O que é que Mamon vai atuar? Mamon vai atuar para explorar, para fortalecer, para trazer para fora essa avareza. Então o texto está dizendo que não vamos botar na conta do diabo aquilo que não é do diabo. Nós temos que discernir que há no nosso coração uma inclinação para desejar o pecado. E o diabo trabalha para explorar essa vulnerabilidade. Então perceba, o avarento é essa pessoa apegada excessivamente ao dinheiro. Um exemplo de avareza. Talvez os mais novos não vão conhecer, os adolescentes, mas os mais antigos sim. Você lembra daquele personagem da Disney, o Tio Patinhas? Você lembra do Tio Patinhas? Hein? Era um homem muito rico, tinha uma caixa forte, e nessa caixa forte ele acumulava o dinheiro, sim ou não? E acumulava ao ponto que ele tinha um trampolim que ele pulava, nadava no dinheiro, mergulhava no dinheiro. Você lembra disso, não? Então, o Tio Patinhas é uma figura de avareza. Um acúmulo excessivo de bens. Um apego excessivo ao dinheiro. E, geralmente, o avarento, ele é uma pessoa que tem o bolso costurado, ele é o mão de vaca, é o canguinha, é aquela pessoa que é ruim de compartilhar, de doar, de contribuir, de participar. É gente que tem a mão fechada. É gente que você vai fazer um churrasco e você pede para trazer um pedaço de carne, ele traz um acém com osso para o churrasco. Uma ponta de peito com um pedaço de osso. Por que ele trouxe essa carne? Porque ele pediu a mais barata. Qual é a mais barata aí? Tem um acém de R$18. Aí bota aí 2 quilos dessa aí para o churrasco. Certo? É gente que tem a mão fechada. Gente, certo? Por apego excessivo ao dinheiro, é gente que tem o bolso costurado. Isso é avareza. É avareza. Geralmente o avarento, ele não compartilha com generosidade. Eu lembro de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás. Eu presenciei um episódio na igreja, da Igreja Batista da Graça, né? Pastor Sampaio. A gente estava em campanha, eu não lembro o que era a campanha, mas estava em campanha. E como na época nós não tínhamos Pix, a gente pediu que os irmãos pudessem contribuir via depósito em lotérica. Então a gente disponibilizava uma conta da Caixa e os irmãos podiam depositar na lotérica a oferta para essa campanha. Eu não lembro o que era, se era para a compra do terreno, não lembro o que era. Eu lembro que a gente estava em campanha e os irmãos, alguns tiravam foto do comprovante da Caixa, da lotérica, do depósito,
postavam no grupo da igreja para dizer que já tinham feito. E muitos irmãos fizeram isso, outros mandavam diretamente para o pastor. E aí teve um irmão, se é que dá para chamar de irmão, essa pessoa, que ele salvou um desses comprovantes, uma dessas fotos, salvou lá. E num determinado momento enviou essa foto para o pastor Sampaio, para poder dizer, pastor, está aqui minha oferta. Só que, na verdade, ele pegou a foto da oferta de alguém, para mostrar que ele estava enviando a oferta ali. Perceba. E para passar, né, de que ele tinha ofertado e não tinha passado em branco. Só que aí, na hora da gente fazer a contabilidade, a gente percebeu que a oferta dele estava repetida. Ele, na verdade, tinha usurpado o comprovante de alguém para mostrar que ele tinha ofertado. Qual o nome disso? Avareza. Uma pessoa avarento. E esse aqui é um avarento sem vergonha. Então, perceba, esse é o avarento, é gente, sabe, que não tem generosidade no compartilhar. É gente que tem um apego excessivo aos bens, um apego excessivo ao dinheiro. E, por conta disso, é gente que não compartilha com generosidade, não doa com generosidade. Geralmente também o avarento é aquela pessoa que tem um controle excessivo sobre o dinheiro. Também uma característica, um controle excessivo das finanças. Geralmente o avarento, ele arruma muita, se casado, ele vai ter muita briga com o cônjuge, porque ele vai estar sempre reclamando que o cônjuge gasta muito. Que o cônjuge, não sabe economizar. Então, nós temos também esse aspecto no avarento. É aquela pessoa que acumula sem necessidade e sem propósito. É o acúmulo, vou repetir porque isso aqui é uma chave. É acumular sem necessidade e acumular sem propósito. Jesus está falando sobre isso em Mateus 6, ele fala sobre isso aqui. Nós lemos o versículo 24, mas veja o que diz o versículo 19. Olha o verso 19, vem comigo. Mateus 6, 19. Ele diz, não acumulem tesouros. O que é tesouros aqui? Dinheiro, bens, posses, riquezas. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem, mais no sentido ao contrário, ajuntem tesouros aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, o acúmulo sem necessidade. Jesus está falando sobre dois tipos de acúmulo. Acumular aqui ou acumular na eternidade. Dois tipos de estoque que a gente pode colocar o nosso dinheiro. Na terra ou na eternidade. Eles não acumulem tesouros na terra. Perceba isso. Não acumule tesouros na terra, mas ao contrário, acumule tesouros nos céus. Olha o conselho de Jesus. Ou seja, o acúmulo excessivo é avareza. Acumular sem necessidade e sem propósito é avareza. Está sendo governado por Mamon. Ou seja, de forma que, se eu estou acumulando tesouros na terra, estou debaixo do governo de Mamon. Mas se estou acumulando tesouros nos céus, estou debaixo do governo de Jesus. Estou debaixo do governo de Deus. Pastor, e como acumular tesouros nos céus? Que pode surgir essa dúvida. Pastor, tem uma chave Pix para a conta celestial aí? Né? O anjo vem buscar o envelope em casa para levar para o céu. Como é que funciona acumular tesouros nos céus? A Bíblia nos diz isso. Em Lucas 12 diz assim, façam para vocês sacos. Ou seja, ele vai incentivar a gente a investir o nosso dinheiro em pessoas. Por quê? Porque pessoas é a única coisa dessa terra que vai para o céu. São as pessoas.
Então ele está dizendo assim, olha, invista na vida de pessoas, compartilhe, reparta com o necessitado, reparta com quem precisa de ajuda, use o seu dinheiro para amar pessoas, use o seu dinheiro para cuidar de pessoas, ao invés de acumular na terra, invista em pessoas, porque ao investir em pessoas, ao investir na obra de Deus que alcança pessoas, você está acumulando tesouro nos céus. Depois você pode ler Lucas 12, e você vai ver Jesus ensinando isso com mais propriedade. Mas, ou seja, eu não posso acumular sem propósito, eu não posso acumular sem necessidade, eu não posso ter um apego excessivo ao dinheiro, porque isso é avareza, e os que assim procedem estão debaixo do governo de Mamon. Agora, 2. Segunda forma como o Mamon se manifesta, pastor. Primeira, promovendo um espírito de avareza. Segunda forma que ele se manifesta, promovendo um espírito de ganância. O que é ganância, pastor? Ganância é a pessoa que possui cobiça, ou seja, desejo intenso, imoderado por bens e riquezas. É a cobiça exagerada, é a cobiça intensa por bens materiais, por dinheiro e por riquezas. Ganância também é uma vontade intensa e permanente de possuir ou de ganhar mais dinheiro do que os outros. É a pessoa que faz também, ganância também é a pessoa que faz uso de meios ilícitos para obter ganho financeiro. Ou seja, os que assim procedem, os que possuem um desejo intenso, exagerado por bens materiais, por riquezas, aqueles que possuem uma vontade intensa e permanente de possuir, de ter mais do que o outro, e também aquelas pessoas que fazem o uso de meios ilícitos para adquirir dinheiro. Aqui, nesses 3 tipos, nós temos exemplos de ganância. E os que assim procedem estão debaixo do governo de Mamon. Porque Mamon trabalha para promover um espírito de ganância. Pessoas que estão dispostas a passar por cima de outras pessoas para ter lucro, para ter ganho financeiro, são pessoas que têm ganância dominando o seu coração. Pessoas que estão dispostas a crescer na vida às custas, em detrimento de outras pessoas, em detrimento de princípios, ou seja, pessoas que quebram princípios, pessoas que desobedecem a Deus para obter ganhos financeiros. Essas pessoas estão se movendo em ganância, e os que assim procedem estão debaixo do governo de Mamon. Um desejo intenso de enriquecer a qualquer custo. Enriquecer fazendo uso quebrando princípios morais, sendo antiético, quebrando leis, fazendo uso de meios ilegais. Isso tudo aqui é ganância. Aqui entra a ganância. A gente tem alguns exemplos para ilustrar e você conseguir entender melhor. Tem uma série que lançou recente, agora a 2ª temporada na Netflix, a série Round 6. A série Round 6 consiste em um jogo, participantes são convocados para um jogo, e eles vêm participar desse jogo, de forma que aqueles que vão vencendo o jogo vão acumulando dinheiro, e o vencedor geral leva um prêmio milionário. Só que esses participantes vêm participar do jogo sem saber que aqueles que forem perdendo e sendo eliminados são mortos durante a competição. De forma que se você perde, você é morto.
E você vai avançando no jogo, e o objetivo dos que estão ali, colocando a vida em risco, é conseguir o prêmio milionário no final. Ou seja, a série é uma ilustração do coração ganancioso que um homem e uma mulher pode ter. Colocar a vida em risco, se dispor a participar de um jogo do qual pode custar a sua vida, mas por causa do dinheiro, em nome do dinheiro, estou disposto a arriscar a minha vida. Qual o nome disso? Ganância. Os que assim procedem estão debaixo do governo de Mamon. Estão servindo a Mamon e não a Deus. Estão agradando a Mamon e não a Deus. Por mais que você com sua boca confesse o nome de Jesus, por mais que você seja um excelente frequentador de culto, você na prática está servindo a Mamon. Nós temos alguns outros exemplos. Nós temos os exemplos das casas de apostas, dos jogos de apostas, que têm crescido assustadoramente nos nossos dias. Tem se multiplicado os casos de pessoas que têm perdido tudo em jogos de aposta, jogos de aplicativo, o jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho, o jogo das frutas, os jogos de apostas que você vai lá e corre o risco de perder muito dinheiro, corre o risco, de repente, de comprometer as finanças, a saúde financeira da sua família, corre o risco de perder um patrimônio que você suou muito para conseguir. E por que você está disposto a correr esse risco? Porque há um desejo ardente e intenso no seu coração de enriquecer. Qual o nome disso? Ganância. Quem joga joguinho, bet, essas bets de futebol, jogo de aposta, está servindo a Mamon. Por mais que com a boca diga que esteja servindo ao Senhor. Mas na prática está servindo a quem? A Mamon. Você quer ver um outro exemplo? Fazer uso de produtos piratas. Essa parte aqui, para mim, quando eu comecei a ser ministrado sobre isso, muitos anos atrás, foi a parte mais difícil. Porque eu tinha muitos programas instalados no meu computador que eram piratas. Para não chamar de pirata, né, tinha um nome mais bonito que a gente colocava, a gente chamava craqueado. Os programas craqueados. A gente craqueava os programas para não ter que pagar o programa, comprar o valor que o programa valia. Então, a gente comprava um programa pirata, craqueado, instalava no computador. E eu, como designer, tinha alguns programas de design no meu computador, tudo craqueado. E eram programas que custavam caros na época. E essa foi uma das partes que mais pegou aqui, para mim. Mas hoje a gente não tem só programa de computador. A gente saiu do DVD e do CD pirata e estamos hoje na Gato.net, porque hoje as músicas, os DVDs, os filmes, está tudo hoje na Gato.net. O que é a Gato.net? É aquele aparelho, você paga 10 conto, 20 conto por mês e tem todos os filmes do mundo, todos os canais do mundo, tem filme que está no cinema ainda, que está ali ainda. Ou seja, o que é isso, pastor? Alguém, uma quadrilha, rouba o sinal e vende para você barato o sinal. É isso que acontece. Você está comprando produto roubado. Perceba. Mamon. Mamon reinando aqui. Dominando. Perceba. Pastor, mas eu não posso ficar sem assistir a minha série favorita. Pastor, mas como é que eu vou assistir? Como é que eu vou pagar as empresas lá? Eu vou pagar os streams, são muitos streams que eu vou pagar. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou assistir filme? Então vá descendo a passos largos para o inferno assistindo filme. Assistindo sua série. Porque importa você, ao invés de agradar a Deus, agradar a Mamon. É isso que Jesus está dizendo. Não dá para agradar a dois senhores. Se você começa a agradar um, automaticamente desagrada o outro. Perceba isso. Nós somos o povo de Deus, irmãos. A gente não compra nada roubado.
Perceba, você chegou alguém na porta de sua casa com uma televisão lá, olha, veja, uma televisão Samsung, 55 polegadas. Me dê trezentão. Você compra ou não? Você é crente, irmão, você compra ou não? Trezentão aí. Hein? Não. Se você é crente verdadeiro, lavado e remido no sangue de Jesus, se você tem a mente de Cristo, certo? Se já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, se o senhorio de Cristo é uma realidade na sua vida, você diz, não, muito obrigado, irmão, pode seguir viagem aí, pode oferecer para outra pessoa. Quer dizer, a gente não compra uma TV roubada, mas a gente compra o sinal da TV roubada. E qual é a diferença? Porque a TV custa 300 e o sinal custa 30, 10, 5. Não importa o valor. Os que assim procedem estão servindo a mamão de todo jeito. Perceba. Ganância. Fazer uso de meios ilícitos para aumentar lucro ou evitar prejuízo. Os que assim procedem estão debaixo do governo de Mamon. Mamon está com os tentáculos dele na sua vida financeira. Perceba. Jesus, ele, além de falar de acumular tesouros nos céus e acumular tesouros na terra, Jesus também fala sobre 2 tipos de olhos. Jesus está falando, né? Ele vem falando, não ajunte tesouros na terra, ajunte nos céus. E de repente ele entra com um assunto, se seus olhos forem bons. Vamos voltar para o texto? Mateus 6, 22 agora. Olha o que diz Mateus 6, 22. Eu vou ler na tela com você. Olha o que diz, olha. Jesus vem ensinando, olha, acumule tesouro nos céus, né? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí do nada, verso 22, Jesus começa a falar isso, olha. Os olhos são como as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de... O que é que isso tem a ver com dinheiro? Estava falando de dinheiro, de tesouro, de juntar na terra, de não juntar na terra. Estava falando de onde tiver o seu tesouro. Aí Jesus introduz um assunto de olhos. Se seus olhos, olha lá, forem bons. Aí, olha o versículo 23. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em... Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são. O que é que Jesus está dizendo aqui? Tem tudo a ver com dinheiro, irmão. Isso aqui. Ele está falando aí, ele falou de 2 tipos de acúmulo: acumular nos céus e acumular na terra. Os que acumulam na terra servem a Mamon, os que acumulam no céu estão servindo a Deus. E agora ele está falando de 2 tipos de visão. Ele está dizendo, se os seus olhos forem bons, você vai enxergar as coisas da forma correta. Se os seus olhos forem maus, você vai enxergar as coisas da forma errada. E o que é que ele está falando aqui? Ele está falando a forma como a gente enxerga as riquezas. Ou seja, ele está falando aqui sobre 2 tipos de visão. Aonde é que você vai fixar os seus olhos? Você vai fixar os seus olhos na riqueza terrena ou você vai fixar os seus olhos na riqueza eterna? Aonde que os seus olhos estão fixados? Se os seus olhos forem bons, você vai fixar os seus olhos na glória eterna, nas riquezas eternas, no tesouro que você pode acumular na eternidade. Mas se os seus olhos forem maus, você vai fixar os seus olhos na riqueza da terra. E os que assim procedem, facilmente serão governados por Mamon. Porque a visão, os olhos estão fixados nas coisas terrenas. Os olhos estão fixados nas coisas terrenas. Ou seja, são pessoas que estão dispostas a negociar a herança eterna por causa de bens
materiais que são passageiros. Pessoas, por causa de um ganho, por causa de um lucro, por causa de uma riqueza, e são pessoas que negociam princípios eternos e a herança eterna. Os que assim procedem estão debaixo do governo de Mamon. Jesus está dizendo, se os seus olhos forem bons, você não vai tirar os olhos da eternidade. Ai, irmão, eu passo sem Netflix, eu passo sem Amazon Prime. Se meu dinheiro não dá para pagar, eu passo sem essas coisas. Mas o que eu não posso é negociar princípios eternos. O que eu não posso é desobedecer ao Deus que eu sirvo. O que eu não posso é negociar a palavra de Deus, os princípios de Deus na minha vida. Não posso. Perceba. Mamon promove um espírito de ganância. Terceiro. Pastor, como é que Mamon se manifesta? Terceiro lugar. Promovendo um espírito pródigo. Promovendo um espírito pródigo. O que é, pastor, um espírito pródigo? É aquela pessoa que pratica gastos excessivos e desnecessários. Pessoas gastadeiras, pessoas que compram de forma compulsiva, pessoas que gastam de forma excessiva e de forma necessária, pessoas esbanjadeiras, que esbanja, que ostenta. Perceba o extremo, né? Mamon atua na avareza, no apego, na mão fechada, no apego excessivo às riquezas, mas Mamon também atua naquela pessoa que gasta, que torra, que gasta o que tem e o que não tem. Gente que acumula bens, porque sai comprando e sai acumulando. E muitas vezes compra para ostentar, compra para esbanjar. E por que é chamado de um espírito pródigo? Porque remete para o filho pródigo da parábola. Você lembra do filho pródigo da parábola? Sim ou não? Ele pegou a parte da herança dele e foi fazer o quê? Esbanjar. Gastou com farra, com mulher, de forma que com pouco tempo, o que ele tinha, acabou tudo, zerou. Um espírito pródigo está debaixo do domínio de Mamon. Um espírito pródigo está debaixo do governo de Mamon. A gente vai perceber hoje nas redes sociais, a gente consegue perceber esse espírito pródigo nas redes sociais hoje, sim ou não? Vocês adolescentes, não se deixem iludir. Não se deixem iludir. A gente percebe nas redes sociais isso, sim ou não? O que mais as pessoas hoje estão incentivando? Acumular riqueza, sim ou não? Crescer riqueza. Olha, você só vai ser bem-sucedido quando você conquistar seu primeiro milhão. Você venceu na vida. Mamon, irmãos. Mamon. Mamon está fazendo discípulos hoje por meio das redes sociais. Quantas pessoas capturadas por Mamon, porque se deixam seduzir. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 12:15. Na tela, eu quero ler com você na tela. Olha o que diz na tela. Lucas 12:15. Então lhes respondeu, Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu. Tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus aqui está falando contrário à maioria dos influencers que você segue aí nas suas redes sociais. A maioria dos influencers está dizendo o contrário aqui, olha. A vida consiste na abundância dos bens. É isso que a gente está vendo nas redes sociais hoje, sim ou não? É o que a gente está vendo. A vida consiste na abundância dos bens. Se você não tem abundância de bens, você é um fracassado, você é um derrotado.
Você é um Zé Goiaba, um Zé Ureia. Você não vale nada. Certo? Se você não tem abundância de bens, a gente não quer aprender nada com você. Você é um zero à esquerda. Nas entrelinhas, não é isso que está sendo difundido hoje? Sim ou não? Mas Jesus está dizendo o quê? A vida não consiste. O significado da vida não está na abundância dos bens. O valor de uma pessoa não está na abundância dos bens. O sucesso de uma pessoa não está na abundância dos bens que ela possui. A vitória de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Não consiste. A vida não consiste na abundância dos bens. A gente hoje navega nas redes sociais, dá um ruim na gente, né? Porque a gente diz, meu Deus, eu sou um fracassado. Eu não valo um conto, veja, eu sou um desgraçado. Eu estou lutando aqui para levantar o dinheiro da energia, para pagar a energia amanhã. Mas quem que está dizendo isso? Alguém que foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus, alcançado pela graça de Deus, alguém que foi justificado, adotado como filho, tornado como herdeiro, co-herdeiro com Cristo, do qual Deus o tem como filho, herdeiro, e o fez mais que vencedor. Perceba. Mas Mamon, nós vamos estudar isso mais para frente. Mamon desvirtuando a identidade. Perceba. Não, você só vai dar certo na vida quando você tiver abundância de bens. Uma mente escrava de Mamon é que pensa assim. Jesus está dizendo, filho, filha, o seu sucesso, a vida, a vitória, não consiste na abundância dos bens. Perceba. Vamos fazer um resumo. Quando Mamon está atuando, a pessoa vai reter o dinheiro de forma inconsequente, ou vai perseguir o dinheiro de forma inconsequente, ou vai gastar e ostentar de forma inconsequente. É o resumo aqui. Reter o dinheiro de forma inconsequente, avareza. Perseguir o dinheiro de forma inconsequente, ganância. E gastar e ostentar de forma inconsequente, um espírito pródigo. Aqui. Mamon atuando. Os que assim procedem estão debaixo da influência do senhorio de Mamon. Você precisa se arrepender. Você precisa dobrar o seu coração em arrependimento. Você precisa clamar o sangue de Jesus. Você precisa de libertação. Você precisa ser liberto, porque Mamon alcançou vantagem sobre a sua vida. Agora, para a gente encerrar, eu quero que vocês observem uma coisa. Pastor, o senhor está falando do dinheiro, então a gente vai chegar em casa, eu vou botar fogo no dinheiro que eu tenho guardado lá em casa. Não é isso, irmão. Não é isso. Permita-me trazer uma moderação aqui para esse ensino. Permita-me trazer uma moderação para esse ensino. Permita, escute. O problema, irmãos, não é o dinheiro em si. Perceba que o que Jesus está condenando aqui não são as riquezas, mas a escravidão das riquezas. Jesus, em Mateus 6,24, ele não está dizendo que o problema em si está nas riquezas, mas está em ser escravo das riquezas. É quando estamos sendo governados, dominados, dirigidos, influenciados pela riqueza, que aqui nós temos um problema. Então escute, o problema não é o dinheiro em si. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Vou dar um exemplo. Sexualidade. A sexualidade em si só é pecado? Não, Deus criou a sexualidade, Deus nos criou com a sexualidade, Deus colocou em nós desejo, Deus nos colocou em nós hormônios, Deus nos fez assim. É uma dádiva de Deus a sexualidade. Mas se eu uso essa sexualidade de forma errada,
Se eu uso essa sexualidade fora do propósito de Deus, aquilo que foi criado para ser bênção se torna o quê? Maldição. Assim é o dinheiro. O problema em si não está no dinheiro, mas na nossa relação com o dinheiro. O problema em si não está no dinheiro, mas no amor, na confiança que pode ser dispensada às riquezas. Tem gente que, eu já presenciei, crentes, né? Pelo menos se dizem crentes. Gente que diz assim, não, pastor, porque meu marido saiu da empresa, muitos anos de empresa, nós tínhamos um plano de saúde, e como é que vai ser agora sem um plano de saúde? Porque ele saiu da empresa, e o que vai ser da nossa saúde? E a pessoa deprimir, ficar mal, sabe, de cama, porque vai ficar sem o plano de saúde. Perceba, uma confiança excessiva no que o dinheiro pode comprar. No que o dinheiro pode pagar. Não, irmãos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é o Jeová Rafá. É o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que dá livramento, é o Deus que dá ordem a anjos para acampar ao nosso derredor. O Senhor dos Exércitos está conosco. Se Ele não vai me permitir ter um plano de saúde, Ele será meu plano de saúde. Mas escute, quando estamos debaixo do governo de Mamon, a notícia de um prejuízo financeiro, a notícia de um recuo financeiro, deprime a gente. Esse coração deprimido, porque você perdeu um dinheiro, porque você tomou um prejuízo, porque você recuou financeiramente, denuncia o quanto de Mamon está governando sua vida. Perceba isso. Escute, irmãos. Não podemos ter uma confiança no dinheiro. Podemos ter dinheiro, mas não podemos confiar nas riquezas. Perceba, então, nós estamos aprendendo que o problema não é o dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 9, 1 Timóteo 6, 9, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então, a questão não é o dinheiro em si, mas é a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro será bênção na nossa vida se ele for um servo, mas será maldição na nossa vida se ele for um senhor. Então, nós precisamos entender qual deve ser a nossa relação com o dinheiro. Porque o que vai determinar se é bênção ou maldição é a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. O dinheiro se torna um Deus quando ele passa a determinar o que vamos fazer ou não da nossa vida. Escute, a Bíblia nos mostra que é possível ter dinheiro sem se prender a ele. Olha o que diz Salmos 62:10. Salmos 62:10. Olha o que diz. Diz assim: não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o quê? O coração. Olha que conselho poderoso. Ele está dizendo assim, é possível Deus fazer com que um filho dele, um servo dele, aumente as riquezas, que prospere financeiramente. É possível, sim ou não? Que essa pessoa seja abastada, que ela ganhe muito dinheiro. Ele está dizendo, se isso acontecer com você, não ponha nas riquezas o seu coração. Ou seja, o problema não é ter dinheiro. O problema é colocar o nosso dinheiro, o nosso coração no dinheiro. E isso aqui, veja, não precisa a pessoa ter muito dinheiro. Porque a gente acha que só é avarento, ganancioso, quem tem muito dinheiro. Não. Às vezes a pessoa pobre, na miséria, vendendo o almoço para comprar a janta,
em dificuldade, e essa pessoa está debaixo do governo de Mamon, servindo a Mamon, é avarento, tem o coração no dinheiro, tem o dinheiro como Senhor, coloca a sua confiança nas riquezas, mesmo tendo pouco dinheiro. Então não é a quantidade de dinheiro, é a relação que nós vamos ter com a quantidade que temos, independente de qual seja essa quantidade. Então escute, Deus não está dizendo, se sua riqueza aumentar, jogue tudo fora. Seja um franciscano. Já ouviu a doutrina franciscana? Os franciscanos são aquelas pessoas que andam descalço, vestem pano de saco e fazem um voto de miséria, um voto de pobreza. Colocam no dedo aquele anelzinho feito de coco. Já viu aquele anelzinho? Aquele anelzinho, se você tem isso, tire o seu dedo. Aquela aliança, é uma aliança. Certo? E por que aliança? Porque é um voto de miséria. Aí a pessoa bota no dedo aquele anelzinho de uvicuri, de coquinho, bota no dedo, isso é um voto de miséria. Se você já fez isso alguma vez da sua vida, nós vamos quebrar isso aqui nos próximos domingos. Porque escute, fazer voto de miséria é estar debaixo do governo de Mamon. Já viu gente que é orgulhosa por ser simples? Já viu gente? Gente que cheio de orgulho, não, eu compro minhas roupas no mercado. Eu compro minhas roupas na loja ponto 9. Eu sou uma pessoa simples, avarento. E além de avarento, orgulhoso. Perceba isso. Ele está dizendo, se as suas riquezas aumentarem, não jogue fora. Se suas riquezas aumentarem, não ponha nela o seu coração. Busque discernir o propósito. Por que Deus permitiu as minhas riquezas aumentarem? Senhor, como o Senhor quer usar as minhas riquezas? Qual o propósito das minhas riquezas terem aumentado? Ou seja, coloque as suas riquezas debaixo do senhorio de Cristo. Diga, Senhor, esse dinheiro é seu, o que é que o Senhor quer fazer? A minha vida é tua, Senhor, esse dinheiro também. O que é que o Senhor quer fazer com ele? Assim, blindaremos o nosso coração para que Mamon não nos governe. Escute, meu irmão, perceba. Que tipo de relacionamento você está tendo com o dinheiro? Qual a sua relação com o dinheiro? Será que tem sido uma relação marcada pela avareza? Será que tem sido uma relação marcada pela ganância? Será que tem sido uma relação marcada pelo espírito pródigo? Será que você tem sido governado pelo dinheiro? Será que o dinheiro tem determinado o que você vai fazer ou não? Será que o medo de faltar tem determinado como você tem usado o seu dinheiro? Qual tem sido a sua relação com o dinheiro? Último texto, Mateus 13, 22. Eu quero ler na tela com você. Mateus 13, 22. Diz assim, olha, parábola, antes de a gente ler, deixa eu só situar você. Parábola do semeador. Jesus contou a parábola do semeador e agora ele está explicando. Aí ele explicou o solo à beira do caminho, explicou o solo com rochas e vai explicar o terceiro tipo de solo, que é o solo com espinhos. Aí ele vai dar a explicação. O que é o solo com espinhos? Aí ele vai dizer, olha, o que foi semeado entre os espinhos é a pessoa que ouve a palavra de quem? De Deus, ouve a palavra de Deus, como vocês estão ouvindo hoje aqui, olha. É a pessoa que ouve a palavra de Deus, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação de quê? A fascinação de quê, irmãos? Das riquezas sufocam a palavra e ela fica, meu Deus. Perceba. Ele está dizendo o seguinte, que se o seu coração estiver inclinado para as riquezas,
se houver avareza no seu coração, ganância no seu coração, se houver um espírito pródigo na sua vida, se você está depositando a sua confiança nas riquezas, se você é alguém governado por Mamon, fascinado pelas riquezas, se você é alguém seduzido pelas riquezas, você vai ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não vai frutificar na sua vida. Por quê? Porque no seu coração, além da palavra, terá também o amor às riquezas. Perceba isso. O que isso significa, pastor Denis? Significa que você não vai amadurecer espiritualmente, você não vai crescer espiritualmente. É gente que está na igreja, é bebê espiritual a vida inteira. É gente que não cresce. Por que não cresce? Porque o texto está dizendo, a palavra, você não cresce em obediência, você não cresce em experiências com Deus. Porque a palavra de Deus está sufocada no seu coração. Então você negocia a palavra, você desobedece a palavra que Deus lhe deu, aquilo que você tem aprendido da palavra, você não consegue colocar em prática. Por quê? Porque essa palavra está sufocada pelo fascínio das riquezas que há no seu coração. Alguém seduzido pelas riquezas é alguém que vai negociar a palavra de Deus. Perceba. A palavra de Deus chega para você e diz assim: largue tudo. Largue tudo. Venda tudo. E essa palavra, Deus não libera essa palavra para todo mundo, certo? Mas tem pessoas que Deus vai dizer assim: largue tudo, abra mão de tudo, venda tudo e venha me servir. Venha fazer minha obra. Tem algum exemplo desse na Bíblia? O jovem rico. O texto diz que ele era rico, possuía riquezas. Jesus disse assim: lhe falta uma coisa. Venda tudo que você tem, distribua entre os pobres e venha me servir. A Bíblia diz que ele foi para casa triste, porque grande era a sua riqueza. A palavra de Jesus, o chamado de Jesus, venha e siga-me, venha ser um discípulo meu, venha me servir, foi sufocada pelo fascínio das riquezas que estava no coração daquele jovem. Se Mamon estiver governando seu coração, você não vai conseguir dizer sim ao chamado de Deus para a sua vida. Você não vai conseguir servir na obra de Deus, você não vai conseguir fazer a obra de Deus, você não vai conseguir viver o chamado que Deus tem para a sua vida, porque se Mamon tiver os tentáculos dele governando, escravizando você, você não vai conseguir viver. Porque para viver o chamado de Deus, nós vamos ter que dizer não para as riquezas. Porque nós vamos perder, irmãos. Olhe para os discípulos. Pedro, Tiago, João, André, largaram os barcos, largaram as redes, tudo, e foi servir a Jesus. Mateus era funcionário público. Pediu exoneração de um cargo público concursado para dizer sim à palavra que disse: vem e siga-me. Irmãos, se o fascínio das riquezas estiver dominando nosso coração, a palavra de Deus não frutifica na nossa vida. E por que não frutifica, irmãos? Porque nós vamos estar obedecendo à vontade de Mamon e não obedecendo à palavra de Deus. Porque Mamon não se pode servir a dois senhores. Não se pode agradar a dois senhores. Você há de agradar um e desagradar o outro. Eu pergunto a você: que tipo de relação você possui? Que tipo de relação você tem tido com o dinheiro? Que tipo de relação você tem tido com as riquezas? Será que você é um servo de Jesus? Será que você é uma serva de Jesus? Ou será que você está servindo a Mamon? Escute. Hoje nós aprendemos sobre Mamon e como ele age, como ele opera. Talvez você se identificou, você diz: pastor, Deus falou comigo, pastor. Talvez você diga assim: pastor, eu me enquadro aí numa meia dúzia de coisas que o Senhor falou aí hoje.
Sabe o que você está precisando? Tirar os espinhos do coração. E essa é uma noite para você tirar os espinhos. Os espinhos que estão sufocando a palavra de Deus. Os espinhos que estão sufocando a frutificação que Deus tem para a sua vida. Uma frutificação abundante, mas não está frutificando porque a semente está sufocada. O fascínio das riquezas. Então está sufocando. Mas você pode tirar esses espinhos hoje. Você pode tirar esses espinhos que está sufocando. Pastor, como é que eu posso fazer isso, pastor? Rendendo a sua vida 100% ao senhorio de Cristo. Eu não tenho outro dono a não ser o Senhor. Eu não sou servo de nenhum outro Deus. Eu não sou servo de ninguém. Não sou servo das riquezas. Eu sirvo exclusivamente a Jesus Cristo. O dinheiro na minha vida não é um senhor. O dinheiro na minha vida é um servo. Perceba isso. Você pode tirar os espinhos hoje. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Você que está em casa. Por favor, você que está em casa. Se você pode também, e foi ministrado por essa palavra, você pode agora fechar os seus olhos também. E você pode confessar, você pode começar confessando, dizendo: olha, eu tenho sido um servo de Mamon, sem perceber. Mamon tem governado a minha vida sem eu perceber. Mas Jesus tem para você libertação. Jesus tem para você restauração. Jesus tem para você uma nova mentalidade, uma mente renovada. Uma mente renovada, uma visão. Se os seus olhos forem bons, uma visão para dar o significado certo às riquezas, uma visão certa, um significado correto das riquezas. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Todo o seu corpo será luz. Então você pode fechar os seus olhos agora. Você pode, confessar, dizer: olha, Senhor, eu tenho sido avarento. Eu tenho sido ganancioso ou gananciosa. Você pode ainda orar, nem que seja baixinho, mas você pode confessar. Você pode dizer: Senhor, a tua palavra me alcançou essa noite e eu não vou deixar os espinhos sufocar esta palavra. Eu não vou deixar. Eu me posiciono nessa noite. Eu não fui criado para servir a Mamon. Eu não fui criado para ser ganancioso. Eu não fui criado para ser avarento. Eu fui criado para servir a Jesus. Eu não irei servir a Mamon. Mamon não terá governo sobre as minhas finanças. Mamon não terá governo sobre a minha vida. Eu irei derrotar Mamon na minha vida. Mamon não irá prevalecer. Meu Deus, nós oramos agora que a unção que quebra o jugo opere aqui nessa noite. Que a unção que quebra o jugo alcance corações arrependidos aqui nessa noite. A unção que renova, a unção que traz renovação da mente, nos alcance nessa noite. Nós oramos por uma mentalidade dos céus, que a visão dos céus nos alcance neste lugar. Senhor, nos dá olhos bons. Nós oramos essa noite. Nós repreendemos, Senhor, toda obra de Mamon na vida, Senhor, dos meus irmãos.
Eu repreendo toda obra de Mamon, Senhor, na cidade de Santo Amaro das Brotas. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos em nome de Jesus liberdade aos cativos, liberdade aos prisioneiros, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos agora. Em o nome de Jesus. Traz libertação, Senhor. Traz libertação, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Libertação às finanças, libertação do coração, libertação na mente, Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por essa semente liberada nessa noite. Te agradecemos, Senhor. Vem nos lavar com essa palavra. Vem, Senhor, lava o nosso coração da avareza. Lava o nosso coração da ganância. Tira toda a sedução e fascínio das riquezas. Em o nome de Jesus. Nós clamamos pelo teu sangue, Jesus. Nós clamamos pelo teu sangue nessa noite. Sangue que tem poder para cancelar pecados. Sangue que tem poder para perdoar pecados. Vem com o teu sangue, Senhor. Lava-nos com o teu sangue nessa noite. Lava-nos nessa noite da avareza. Lava-nos nessa noite da ganância, do espírito pródigo. Lava-nos nessa noite, Senhor, de todo amor ao dinheiro, de toda confiança nas riquezas. Lava-nos nessa noite com o teu sangue. Lava a nossa família, lava a nossa casa. Nós oramos agora em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Você pode cantar com fé. Cante com fé. Cante com sinceridade de coração. Consagre a sua vida. Consagre as suas finanças. Consagre tudo ao Senhor. Cante com fé. Você consegue falar isso? Tudo é teu, Senhor. Tu és o dono de tudo. Aleluia. 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 Tudo é teu, Senhor. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Os nossos bens, os nossos talentos, o nosso tempo, tudo é Teu, Jesus. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor. Tudo é Teu. Nossa família é Tua, Senhor. Os nossos filhos são Teus. Os nossos filhos são Teus. Tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Nossa conta bancária pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Tudo, Senhor. Tudo é Teu. Nós consagramos a Ti, Senhor. Nós dedicamos a Ti. Dizemos não ao mamon. Dizemos não à avareza. Dizemos não à ganância. Dizemos não ao espírito pródigo. Dizemos sim à generosidade. Dizemos sim ao espírito voluntário. Dizemos sim ao coração servo. Dizemos sim à boa mordomia. Como bons mordomos. Como filhos amados. Como os co-herdeiros com Cristo. Tudo é Teu. Tudo é Teu. Ei, caçoleca. Teca, xereba. Tudo é Teu. Tudo é Teu. Receba, Cordeiro Santo de Deus. Tu és digno de receber o nosso tudo. Tu és digno de receber a nossa entrega. Checa soroco. Tudo. 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 Ei. Ah.
Ei! Ei! Ele é digno! Ele é digno do nosso tudo! Ele é digno! Ei! Vamos! 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 Pode partir! Pode partir em retirada, Mamor! Pode partir em retirada, Mamor! Porque a nossa vida é do Senhor, a nossa vida é do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno do nosso tudo, porque Ele pagou o preço, e preço de sangue, para nos comprar. Ele é o nosso dono, e a Ele nós serviremos. Pode partir em retirada, Mamor. Pode partir em retirada da nossa casa. Pode partir em retirada dessa cidade. Porque aqui é um povo que pertence a Jesus Cristo. Xerecabaçô. Ei! Vamos! Vamos! Toma o teu lugar, Senhor. Senta no trono do nosso coração. Toma o teu lugar de governo. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Ei! 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 Tudo, tudo, aleluia, tudo, vamos, vamos, renda-se a Ele, vamos, consagre a tua casa, consagre as tuas finanças, consagre os teus planos, consagre os teus sonhos, consagre os teus projetos. Tudo, tudo é do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Mamon não tem parte nessa igreja. Mamon não tem parte com as finanças dessa igreja. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Apocalipse 21. Apocalipse 21 diz que as ruas da Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto, as praças são de ouro. Diz que o alicerce das casas são feitos com pedras preciosas, jaspe,
Está escrito. Aqui a gente usa pedra de calcário. Lá na Nova Jerusalém são pedras que para a gente aqui são preciosas. Pedras raras, caras. Os paralelepípedos das ruas são blocos de ouro. Aí a gente diz assim: Deus está ostentando. Não. Não é Deus que está ostentando. É Deus ensinando para nós que aquilo que para a gente aqui tem muito valor, lá é material de construção. Nós servimos ao Deus que é dono de todo o ouro e todo da prata. Nós servimos ao Deus que o que para a gente aqui vale muito, lá Ele usa como material de construção. Para ensinar você que o seu coração não deve estar nas riquezas, mas o seu coração deve estar naquele que é dono de toda a riqueza. Escute isso. Escute isso. Não se deixe ser governado pelas riquezas. O Senhor nos colocou na mesa de cirurgia hoje. Eu não sei quantos domingos vai durar essa cirurgia, mas eu sei que quando terminar essa série, o Senhor vai fazer algo extraordinário no nosso meio. Eu creio nisso. Por hoje a gente fica por aqui. A graça que tinha que ser liberada já foi. Próximo domingo tem mais.